A África possui uma das fronteiras mais inquietantes do planeta. Ela não é demarcada por muros de concreto, arame farpado ou torres de vigia. Ela se desloca com o vento, muda com as chuvas, avança com o calor e desaparece dos mapas até reaparecer na vida real. É a fronteira entre o Saara e o Sahel, uma linha imensa onde areia, seca e pobreza vêm empurrando milhões de pessoas para um futuro cada vez mais incerto há décadas. Por muito tempo, o cenário pareceu simples. Ao norte, o maior e mais quente deserto da Terra. Ao sul, uma faixa de savana, aldeias, pastores, plantações e estradas de terra. Mas essa separação sempre foi frágil. O Saara nunca foi uma muralha estática. Suas bordas se alteram com os ciclos de chuva, com o uso da terra, com a perda de vegetação e com o aquecimento global. Ali, onde uma estação ruim pode destruir colheitas inteiras, a diferença entre um campo fértil e uma planície poeirenta pode depender de poucos centímetros de solo vivo. O mistério que começou a perturbar cientistas, governos e comunidades era tão visível quanto difícil de deter. Terras que antes produziam milho miúdo, sorgo ou pasto para o gado começaram a endurecer. Poços ficaram mais profundos. Árvores desapareceram, transformando-se em lenha. Os rebanhos, cada vez maiores, devoravam os últimos brotos. Os ventos levantavam a camada fértil e a paisagem ficava exposta como uma ferida aberta. Em alguns lugares, a areia cobriu caminhos, soterrou pomares e obrigou famílias inteiras a abandonar aldeias onde seus ancestrais viviam há gerações. Diante desse avanço silencioso, nasceu uma das ideias ambientais mais ambiciosas da história moderna. A ONU, a União Africana e os países do Sahel lançaram um projeto que parecia quase impossível: construir uma muralha verde com milhares de quilômetros de extensão, uma barreira viva que atravessaria a África, do Senegal, próximo ao Oceano Atlântico, até o Djibouti, no Mar Vermelho. Essa linha de vida de cerca de 8.000 quilômetros foi projetada para deter a degradação do solo, restaurar ecossistemas, capturar carbono, gerar empregos rurais e oferecer um motivo concreto para que as pessoas permanecessem em seus territórios. O nome escolhido era tão poderoso quanto simbólico: a Grande Muralha Verde. Inicialmente, o público a imaginou como uma fileira interminável de árvores, uma espécie de floresta artificial plantada contra o Saara. A imagem era atraente. Uma fronteira verde crescendo diante do deserto, como se a África pudesse deter a areia com raízes, troncos e folhas. Mas o terreno logo mostrou que a realidade era muito mais complexa. O Sahel não poderia ser salvo com uma simples fileira de árvores. Sua recuperação exigia algo mais profundo: reconstruir o solo, restaurar a água, revitalizar as práticas agrícolas, proteger as mudas, criar economias locais e compreender que a natureza funciona como uma rede, não como uma muralha. A Grande Muralha Verde começou a tomar forma oficialmente em 2007, quando a União Africana a adotou como uma resposta continental ao avanço da desertificação. A ONU, por meio de agências como a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUD e a FAO, ajudou a transformar a visão em uma estrutura internacional. O objetivo final tornou-se enorme: restaurar 100 milhões de hectares de terras degradadas, capturar 250 milhões de toneladas de carbono e criar 10 milhões de empregos verdes até 2030. Por trás desses números, havia uma emergência humanitária. O Sahel é uma das regiões mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. As chuvas são irregulares, as secas são devastadoras. Conflitos armados dificultam o trabalho no campo. A pobreza limita a capacidade de adaptação. Quando a terra deixa de produzir, as famílias perdem alimentos, renda e segurança. A degradação ambiental torna-se, então, uma força social. Ela pode impulsionar a migração, intensificar as tensões entre agricultores e pastores, reduzir as oportunidades para os jovens e enfraquecer comunidades inteiras. O Saara também possui uma história climática que parece saída de um antigo enigma. Milhares de anos atrás, vastas áreas que hoje são desertos abrigavam lagos, rios, pastagens e abundante vida selvagem. Pinturas rupestres retratam girafas, antílopes, hipopótamos e cenas da vida humana em locais onde hoje predominam rochas e areia. O chamado Saara Verde existiu durante fases úmidas do passado, quando variações orbitais alteraram a circulação das monções africanas. Então o clima mudou, as chuvas se deslocaram e o deserto retomou sua dominância. Esse registro geológico demonstra que o Saara sempre foi dinâmico, mas o problema atual se desenrola em um ritmo diferente. A pressão humana e o aquecimento global estão acelerando processos que antes progrediam lentamente. No Sahel, a degradação muitas vezes começa com algo invisível: a perda da estrutura do solo.
O solo fértil parece simples na superfície, mas funciona como um organismo. Contém raízes, fungos, bactérias, matéria orgânica, pequenos animais, poros de ar e canais microscópicos por onde a água circula. Quando a vegetação desaparece, o sol incide diretamente sobre a terra. A superfície endurece. As chuvas torrenciais, em vez de infiltrarem-se, escorrem pela superfície como uma laje de concreto. A pouca água disponível carrega os nutrientes, forma sulcos e acaba longe das raízes. Então o vento chega e leva embora as partículas mais finas, justamente aquelas que sustentam a fertilidade. Por isso, plantar árvores em uma região degradada parece uma solução óbvia, mas se torna um teste extremo. Uma muda jovem precisa de sombra, umidade e proteção. No Sahel, ela pode encontrar temperaturas escaldantes, solo compactado, chuvas escassas e animais famintos. Nos estágios iniciais da Grande Muralha Verde, muitos esforços foram concentrados no plantio de milhões de árvores em áreas abertas. O resultado foi desigual. Em algumas áreas, as plantas morreram antes de criar raízes profundas. Em outras, foram devoradas por cabras e gado. Em outras ainda, faltou manutenção após a cerimônia inicial de plantio. A natureza ensinou uma lição poderosa. A verdadeira restauração começa depois do plantio, não no dia do plantio. Essa foi uma das principais transformações do projeto. A Grande Muralha Verde deixou de ser vista como uma fileira uniforme de árvores e passou a ser entendida como um mosaico de paisagens restauradas. Em alguns lugares, significa florestas comunitárias. Em outros, campos agrícolas com árvores dispersas. Em outros ainda, dunas estabilizadas, pastagens restauradas, viveiros locais, sistemas de captação de água da chuva, corredores ecológicos ou regeneração natural protegida. O muro tornou-se menos literal e mais poderoso, uma rede de soluções adaptadas a cada território. A ONU e seus parceiros começaram a promover uma ideia central. As espécies locais têm uma vantagem. Acácias, balanites, sísifos, baobás e outras plantas nativas sobrevivem onde as espécies exóticas falham. Suas raízes exploram o subsolo, suas folhas reduzem a perda de água, suas copas fornecem sombra, algumas fixam nitrogênio. Outras produzem frutos, forragem, lenha controlada, goma arábica ou medicamentos tradicionais. Em uma região onde cada recurso é importante, uma árvore útil se torna infraestrutura viva. Ela protege o solo, alimenta animais, melhora as colheitas, sustenta a renda e refresca o microclima. A acácia ocupa um lugar especial nessa história. Algumas espécies produzem goma arábica, uma resina altamente valorizada pelas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Esse produto permite que as árvores vivas gerem renda. A lógica econômica, então, muda profundamente. Uma comunidade que se beneficia de uma floresta tem motivos para cuidar dela. Os galhos deixam de ser apenas lenha imediata e se tornam parte de um ativo produtivo. A conservação se torna uma decisão prática, não um slogan distante. Outro elemento-chave vem das técnicas agrícolas tradicionais que pareciam ter sido esquecidas. Em Burkina Faso, Níger e outras partes do Sahel, os agricultores locais revitalizaram métodos de captação de água, como os poços Zai e as meias-luas. Seu funcionamento combina a simplicidade ancestral com a precisão da física. Em vez de arar toda a superfície, pequenos buracos ou depressões são cavados no solo compactado. Matéria orgânica, sementes ou mudas são colocadas nesses buracos. Quando chove, a água fica retida nesses locais, infiltra-se lentamente no solo e concentra a umidade e os nutrientes ao redor das raízes. As estruturas em forma de meia-lua desempenham uma função semelhante. Elas têm formato semicircular e são orientadas para capturar a água da chuva. Em terrenos degradados, uma chuva forte pode se perder em minutos. Com essas estruturas, a água desacelera, se acumula e penetra no solo. O solo começa a amolecer. A matéria orgânica atrai insetos e micro-organismos. As sementes encontram refúgio. Onde antes havia uma crosta seca, uma pequena ilha de vida começa a surgir. Milhares dessas ilhas juntas podem transformar toda uma paisagem. A regeneração natural gerenciada pelos agricultores tornou-se outra ferramenta crucial. Em muitos solos do Sahel, as raízes de árvores derrubadas permanecem vivas no subsolo. Sementes dormentes também permanecem, aguardando condições favoráveis. Quando a terra é protegida do sobrepastoreio e os brotos mais fortes são selecionados, as árvores podem crescer novamente sem a necessidade de replantio. Esse método aproveita a memória biológica da paisagem. É barato, rápido e profundamente local.
Em vez de trazer vida de fora, permite que a vida enterrada ressurja. O caso do Níger tornou-se uma referência global. Durante décadas, agricultores de diversas regiões protegeram os brotos naturais em seus campos, podaram galhos, permitiram o crescimento de árvores úteis e combinaram o cultivo com a cobertura vegetal. O resultado foi um visível aumento da vegetação em milhões de hectares. Campos com árvores retêm melhor a umidade, resistem ao vento, produzem mais biomassa e fornecem forragem durante as estações críticas. A sombra reduz o estresse térmico no solo. As folhas caídas aumentam a fertilidade. As raízes criam caminhos para a água. Uma paisagem agrícola que parecia exaurida começa a respirar novamente. Aqui reside um dos fenômenos mais fascinantes da Grande Muralha Verde. A água pode retornar sem a construção de barragens gigantescas. Em áreas degradadas, a chuva existe, mas é desperdiçada. Cai pesadamente sobre solos impermeabilizados, escorre pela superfície e desaparece. Quando as árvores retornam, suas raízes penetram o solo como uma rede de túneis vivos. A matéria orgânica age como uma esponja. A sombra reduz a evaporação. As gotas se infiltram. Gradualmente, a água atinge camadas mais profundas e recarrega os aquíferos locais. Poços que pareciam condenados podem recuperar seu nível de água em alguns territórios restaurados. Esse efeito explica por que a luta contra o deserto não se trava apenas na superfície. Sob o Sahel, uma batalha subterrânea se intensifica. Cada raiz cria um canal. Cada cupim abre galerias. Cada pedaço de detrito vegetal alimenta micro-organismos que agregam partículas do solo. Cada área protegida do sobrepastoreio aumenta a capacidade da terra de absorver água da chuva. A verdadeira muralha começa a se formar sob nossos pés, muito antes de ser visível do ar. Os satélites se tornaram testemunhas dessa transformação. Do espaço, os cientistas observam mudanças na vegetação, na umidade do solo, na temperatura da superfície e na produtividade da paisagem. A tecnologia permite identificar áreas degradadas, mensurar o progresso, detectar falhas e comparar resultados entre países. As imagens de satélite oferecem algo que antes faltava, uma maneira de visualizar a restauração em escala continental. A Grande Muralha Verde não depende mais apenas de relatos esparsos. Ela pode ser monitorada da órbita, com dados cada vez mais precisos. No entanto, as imagens também revelam uma realidade incômoda. O progresso é desigual. O Senegal se orgulha de programas bem-sucedidos de restauração e plantio utilizando espécies adaptadas. A Etiópia desenvolveu campanhas massivas de restauração e gestão de bacias hidrográficas. O Níger se destaca por sua regeneração natural. Burkina Faso preserva exemplos impressionantes das técnicas de plantio em zai e crescente. Mas outras áreas enfrentam conflitos, falta de financiamento, instituições frágeis e condições climáticas cada vez mais severas. A Grande Muralha Verde está avançando, embora seu ritmo ainda esteja aquém das metas originais. O financiamento é um dos maiores obstáculos. Restaurar 100 milhões de hectares exige muito mais do que comprar mudas. Requer treinamento de técnicos, pagamento de viveiros, construção de estradas, manutenção de sistemas hídricos, proteção de áreas, registro de terras, apoio a cooperativas, monitoramento de resultados e sustentação de projetos por anos. A restauração tem uma fase silenciosa e custosa, a de cuidados. Durante os 3 primeiros anos, uma planta jovem passa por seu período mais vulnerável. Se sobreviver a essa fase, suas chances de sobrevivência aumentam. Se a manutenção falhar, todo o esforço é perdido. A segurança também impacta o projeto. A região central do Sahel atravessa crises severas, com a presença de grupos armados, deslocamentos internos e tensões políticas. Nesses contextos, uma campanha de restauração pode ser paralisada por estradas bloqueadas, ataques, falta de pessoal ou impossibilidade de acesso às comunidades. A estação chuvosa é breve. Se as equipes perderem essa janela de oportunidade, milhões de mudas podem ser perdidas. O deserto avança com a paciência da natureza, mas a restauração depende de cronogramas muito precisos. Ainda assim, a Grande Muralha Verde mantém uma força estratégica singular. Trata-se de uma resposta ambiental que também funciona como política de desenvolvimento. Onde um projeto restaura terras, pode aumentar a produção agrícola. Onde melhora a produção, pode reduzir a pressão migratória. Onde cria empregos, pode oferecer alternativas para os jovens. Onde fortalece as comunidades, pode diminuir os conflitos por recursos. A vegetação, neste caso, atua como infraestrutura para a paz. Um hectare recuperado pode ser fonte de alimento, sombra, renda e estabilidade. A ONU desempenha um papel de coordenação, financiamento, monitoramento e apoio técnico. Seu trabalho envolve conectar governos, agências africanas,
bancos de desenvolvimento, doadores internacionais, organizações locais e cientistas. A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação ajuda a definir metas e monitorar o progresso. A FAO promove a restauração de terras áridas e sistemas agroflorestais. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente comunica o valor ecológico e climático do projeto. O PNUD promove soluções baseadas na comunidade e o desenvolvimento local. A Grande Muralha Verde pertence à África, mas sua escala exige cooperação global. O Saara é um ecossistema natural antigo e complexo. O verdadeiro objetivo é salvar as terras habitáveis do Sahel da degradação, restaurar áreas produtivas e proteger as comunidades que vivem na zona de maior vulnerabilidade climática. A principal ameaça não é a paisagem desértica em si, mas a desertificação, o processo pelo qual os solos férteis perdem vida, água e a capacidade de sustentar comunidades. Combater a desertificação significa restaurar as funções ecológicas dos territórios degradados. A Grande Muralha Verde também desafia uma noção difundida, a crença de que a desertificação é irreversível. Por muito tempo, as terras secas degradadas foram tratadas como casos perdidos. Mas os casos de restauração no Sahel mostram que a recuperação é possível quando o conhecimento local, a ciência moderna e a continuidade política se combinam. O solo endurecido pode absorver água novamente. Campos esgotados podem produzir novamente. Uma semente dormente pode encontrar condições para germinar. Uma árvore derrubada pode brotar novamente a partir de raízes antigas. A natureza guarda reservas ocultas de resiliência. O mistério do reflorestamento da África tem uma explicação material, mesmo que ainda conserve um senso de admiração. Não surge de um milagre repentino, mas de milhões de pequenas ações. Um agricultor protegendo uma muda. Uma comunidade restringindo o gado em uma área crítica. Uma mulher que ganha vida com goma arábica e defende as árvores que a produzem. Um técnico selecionando uma espécie local. Um satélite detectando uma faixa de vegetação. Um viveiro entregando plantas pouco antes da chuva. Um poço Zai capturando água durante uma breve tempestade. A soma dessas ações forma uma muralha mais sofisticada do que qualquer muralha física. A dimensão climática torna o projeto ainda mais importante. Árvores, arbustos e solos restaurados armazenam carbono. As raízes incorporam matéria orgânica. A cobertura vegetal reduz as temperaturas locais. Paisagens saudáveis oferecem proteção contra secas e inundações repentinas. Em escala global, a captura projetada de 250 milhões de toneladas de carbono representa uma contribuição significativa, embora a verdadeira importância climática da Grande Muralha Verde resida na adaptação. Ela ajuda comunidades vulneráveis a resistir a um clima que já mudou. Nas aldeias restauradas, os efeitos podem ser sentidos no dia a dia. Um poço com mais água reduz o tempo de caminhada. Um campo com árvores produz alimentos e forragem. Uma cooperativa vende frutos, sementes, mel ou goma de baobá. Uma escola recebe crianças que antes acompanhavam suas famílias em busca de água. Um mercado local cresce em torno de produtos que vêm de árvores vivas. Restauração deixa de ser um termo técnico e se torna tempo recuperado, alimento disponível e um futuro possível. O baobá personifica essa relação entre ecologia e cultura. Seu enorme tronco armazena água. Seu fruto oferece polpa nutritiva. Suas folhas são comestíveis. Sua sombra une pessoas e animais. Em muitas comunidades africanas, o baobá possui valor simbólico, medicinal e econômico. Plantá-lo ou protegê-lo dentro da Grande Muralha Verde significa fortalecer uma espécie adaptada ao longo de séculos ao clima rigoroso. O mesmo se aplica a muitas plantas nativas que o projeto está recuperando. A solução mais moderna, em muitos casos, consiste em respeitar a inteligência biológica acumulada da paisagem. A tecnologia adiciona mais uma camada. Drones, sensores, plataformas digitais e sistemas de informação geográfica permitem monitorar áreas remotas, contar árvores, medir taxas de sobrevivência e planejar intervenções. A restauração não depende mais de estimativas vagas. Cada hectare pode ser observado. Cada falha pode ser corrigida. Cada sucesso pode ser replicado. A combinação de satélites e técnicas tradicionais cria uma aliança inesperada. A ciência espacial para proteger buracos cavados à mão. A Grande Muralha Verde também se afasta da abordagem de plantar e abandonar. Os projetos mais eficazes integram as comunidades desde o início. As populações locais conhecem os solos, os padrões de chuva, as espécies úteis, as rotas do gado e onde a água se acumula. Quando esse conhecimento é incorporado, a restauração se torna mais realista. Quando é ignorado, os projetos podem fracassar mesmo com grandes orçamentos. No Sahel, a sobrevivência depende de detalhes concretos.
Uma cerca erguida no prazo, uma espécie escolhida corretamente, poda adequada, uma regra comunitária respeitada. A participação das mulheres é especialmente importante. Em muitas regiões, as mulheres coletam água, processam alimentos, gerenciam produtos florestais e sustentam as economias familiares. Quando obtêm acesso à renda proveniente de árvores, sementes, frutos ou viveiros, a restauração fortalece sua autonomia econômica. Uma floresta comunitária pode se tornar uma fonte de emprego para mulheres. Uma cadeia de valor local pode transformar produtos tradicionais em bens comercializáveis. A parede verde também se torna uma rede de oportunidades. A juventude do Sahel é outro fator crucial. Milhões de jovens crescem em territórios onde a degradação do solo limita suas opções. Os empregos verdes prometidos pela iniciativa visam gerar oportunidades em viveiros, agricultura regenerativa, monitoramento, processamento de produtos, infraestrutura de captação de água e gestão de recursos naturais. Se a economia rural se tornar viável, a paisagem restaurada poderá competir com o abandono, a migração forçada e a informalidade extrema. Mas a magnitude do desafio mantém uma tensão constante. As metas para 2030 são enormes. O progresso acumulado demonstra conquistas reais, mas também retrocessos significativos. A Grande Muralha Verde precisa de financiamento consistente, coordenação entre os países, segurança territorial e sistemas de medição confiáveis. Sem esses elementos, o projeto corre o risco de se tornar uma coleção de sucessos isolados. Com eles, poderá consolidar sua posição como a restauração de terras mais emblemática do século XXI. O verdadeiro valor da iniciativa pode residir em sua mudança de paradigma. Por décadas, o desenvolvimento tem sido associado a estradas, barragens, minas, cidades e máquinas. A Grande Muralha Verde propõe um tipo diferente de infraestrutura: solos vivos, raízes profundas, água infiltrada, árvores úteis, comunidades organizadas e paisagens resilientes. Essa infraestrutura cresce lentamente, requer cuidados e nem sempre impressiona em uma fotografia inicial. Mas, quando amadurece, sustenta a vida por gerações. Em alguns lugares, a muralha se assemelha a uma faixa verde visível. Em outros, lembra um campo agrícola com árvores dispersas. Em outros ainda, uma série de parcelas em forma de crescente escavadas na terra seca. Em outros, uma cooperativa de mulheres processando frutos de baobá. Em outros, um mapa de satélite mostrando manchas de vegetação onde antes predominava o marrom. A verdadeira muralha assume muitas formas. Sua unidade reside não na geometria, mas no propósito: restaurar a função ecológica de terras degradadas. A história da Grande Muralha Verde mostra que o combate ao deserto se dá pela compreensão da água. Cada gota que cai no Sahel decide entre dois destinos. Ela pode escorrer sobre uma crosta morta e desaparecer, ou pode infiltrar-se no solo fértil e nutrir as raízes. Toda a estratégia gira em torno de inclinar essa decisão para a vida. Árvores ajudam, valas ajudam, crescentes ajudam, zai ajudam, pastagens protegidas ajudam, matéria orgânica ajuda, organização comunitária ajuda, tecnologia ajuda. Nenhum elemento isolado pode salvar o Sahel. A combinação de todos eles cria a possibilidade. O projeto também revela uma verdade incômoda sobre a crise climática. Regiões que historicamente menos contribuíram para o aquecimento global frequentemente enfrentam os impactos mais severos. Sahel está entre elas. É por isso que a cooperação internacional tem uma dimensão ética. Financiar a restauração, apoiar a adaptação e fortalecer os meios de subsistência rurais significa reconhecer uma responsabilidade compartilhada. A Grande Muralha Verde não é caridade ambiental. É um investimento na estabilidade climática, na segurança alimentar e no equilíbrio ecológico global. A ONU está promovendo essa visão dentro de um contexto mais amplo: a Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os acordos internacionais para combater a desertificação. A África contribui com terras, liderança política, comunidades e conhecimento local. Os parceiros internacionais contribuem com financiamento, tecnologia e apoio institucional. O resultado esperado é uma parceria capaz de se sustentar além de campanhas de curto prazo. Na prática, a diferença se mede em pequenos sinais. Uma muda protegida, um pedaço de terra que volta a produzir, um poço que demora mais para secar, um rebanho que encontra pasto sem destruir novas plantações, um agricultor que poda árvores em vez de arrancá-las, uma aldeia que vende produtos florestais, uma criança que caminha menos para buscar água. Ali, a muralha deixa de ser uma metáfora continental e se torna uma experiência cotidiana. O Saara continuará imenso,
Suas dunas, montanhas, planícies pedregosas e céus extremos fazem parte da geografia natural da África. A missão da Grande Muralha Verde é impedir que a degradação transforme o Sahel em uma extensão cada vez mais hostil. A diferença é fundamental. A iniciativa não visa apagar o deserto. Visa reconstruir a capacidade das terras áridas de sustentar a vida humana, vegetal e animal. A imagem final desta história não é uma muralha perfeita vista do espaço. É um mosaico. Um continente que responde à seca com raízes, comunidades que respondem à pobreza com restauração produtiva, cientistas que respondem à incerteza com dados, agricultores que lidam com o solo endurecido, criam buracos para captar água da chuva, mulheres que transformam resina e frutas em renda, jovens que encontram trabalho em paisagens restauradas, governos e organizações internacionais que tentam coordenar um projeto grande demais para um único país. A Grande Muralha Verde ainda enfrenta enormes obstáculos. O tempo é essencial. O financiamento precisa ser constante. A segurança precisa ser garantida para que o trabalho possa prosseguir. As árvores precisam sobreviver ao plantio. Os dados precisam mostrar progresso real. Mas o princípio já foi comprovado em muitas partes do Sahel. Quando o solo volta a receber água, a vida retorna com uma força inesperada. Na orla do Saara, a batalha mais importante está sendo travada em silêncio. Não tem o som de uma máquina gigante nem a forma de uma cidade futurista. Soa como uma enxada cavando na terra dura, como a chuva retida em um crescente lamacento, como novas folhas em um broto protegido, como a água atingindo o fundo de um poço dado como perdido. Ali, nessa fronteira instável entre poeira e vegetação, a África está construindo uma das respostas mais ousadas do século. Uma muralha que não separa povos, mas sim devolve a vida.